é o pastor Paulo, vosso amado irmão em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu venho falar nessa live, desse vídeo, né? Acerca do mundo ter entrado dentro das igrejas. Aleluia. O mundo tem entrado dentro das igrejas evangélicas. E é isso que eu vou falar nessa live. Eu peço que cada um deixe o like e compartilha no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Compartilha essa live que o diabo está furioso. Eu estava ao vivo agora há pouco, a transmissão caiu. Amém? Eu peço que os irmãos não ligam, não mandem mensagem para mim, pelo amor de Deus. Quando eu estou ao vivo, não ficam ligando para mim, não ficam mandando mensagem, que isso atrapalha a live. Amém? Louvado, atrapalha a live. Louvado seja Deus. Vocês prestem atenção na live e no que eu estou pregando aqui. Amém, meus irmãos? Aleluia. Irmãos, eu estava esses dias, uns 3 semanas atrás, um mês atrás, mais ou menos, na praça de Goiás, pregando a palavra de Deus. E chegou uma mulher, alcoolizada, drogada, querendo orar pela minha vida. E eu disse, vai se libertar primeiro. Aleluia. Vai se libertar primeiro, para você querer orar pelo próximo. Aleluia. Louvado seja Deus. E também, uns 3 dias atrás, ou 2 dias atrás, foi eu e o evangelista Murilo pregar na Praça da Sé. E chegou um homem também com cigarro, também drogado, querendo falar de Jesus. Eu falei, vai se libertar primeiro. Então, o que eu venho trazer com isso? As igrejas evangélicas liberaram o pecado. Liberaram pessoas que não estão libertas a terem oportunidade dentro da casa de Deus. Antigamente, os pastores, os líderes, os bispos, eles não davam oportunidades para qualquer um. Quem está entendendo, dá o like e compartilha em nome de Jesus. Aleluia. Então, antigamente, as igrejas evangélicas não davam oportunidade para qualquer um. Os pastores da sã doutrina não deixavam qualquer um subir em cima do altar. Não deixavam qualquer um louvar, pregar em cima do altar. Aleluia. Mas hoje, vemos que as igrejas têm sido liberal. As igrejas têm liberado tudo. E por que isso está acontecendo? Porque muitos perderam a visão espiritual. Nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18 e 19. A Bíblia diz, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este zelo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Está escrito. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Aqueles que proferem o nome de Cristo, que aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo, capítulo 2, 19. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Por que as igrejas evangélicas liberaram qualquer um falar de Jesus? Por que os pastores liberaram qualquer um a falar de Jesus em cima do altar, na frente da igreja? Aleluia. Porque isso tem acontecido. E por causa disso, o altar tem sido profanado. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus e compartilha a live em nome de Jesus. Aleluia. É o que está acontecendo. Aleluia. Hoje vemos mulheres subindo no altar de calça comprida. Hoje vemos homens subindo no altar com manga curta, com calça jeans, calça apertada. Hoje vemos homens e mulheres subindo no altar com o cabelo pintado, com brinco, com joia. Hoje vemos mulheres subindo no altar com salto alto, mas não estão libertos. Quem está entendendo? Não estão libertos. Então a Bíblia diz, 2 Timóteo, capítulo 2,
Versículo 19. Aquele que fala o nome de Cristo, que tem que se apartar da iniquidade, tem que ser liberto, tem que fugir do pecado, tem que se apartar, tem que tirar sua vida da lama do pecado, tem que ser limpo, purificado pela palavra de Deus, para falar do nome de Jesus Cristo. Então vemos que muitos liberaram. O altar virou palco de show. O altar virou palco de cabaré. Para ir em muitas igrejas. Mulheres se vestindo, ataviadas, com atavios de prostituta. Homens subindo no altar, parecendo um Chapolin Colorado. Parecendo, aleluia, patati patatá. Homens fazendo piada em cima do altar. E não pregam o evangelho de Cristo. Política subindo no altar. Político. Aleluia. Palestrante subindo no altar. Mas não pregam o evangelho de Cristo. E por que que isso está acontecendo? Porque os pastores perderam a visão espiritual. Porque os líderes perderam a visão espiritual. Aleluia. E por que que tem perdido a visão espiritual? Aleluia. Porque deixaram de orar, deixaram de jejuar, deixaram de ler a palavra, deixaram de se santificar, deixaram, aleluia, o primeiro amor, deixaram, aleluia, de obedecer às escrituras, deixaram a carne os dominar. E por isso muitos obreiros, pastores, líderes, presbíteros perderam a visão espiritual. Porque a carne os dominou. Se entregou às concupiscências da carne. Se entregaram à prostituição, ao adultério. Se entregaram à avareza, ao amor ao dinheiro. E por isso que as trevas cegaram. E tem sido profanado o altar do Senhor. Quem está entendendo, dá um like, pelo amor de Deus, compartilha para alcançar mais almas. Aleluia. Então vemos que o mundo tem entrado nas igrejas evangélicas. Aleluia. Eu tenho visto na internet esses dias uma mulher com vestido bem curto, com salto alto, louvando na frente da igreja, em cima do altar. Eu vi na internet uma mulher louvando em cima do altar. E estavam dois pastores sentados em cima do altar e cobiçando a irmã. E cobiçando a irmã que estava louvando. Então olha a que ponto chegou a situação no Brasil. Pastores cobiçosos, liberando mulheres de salto alto, roupa curta, roupa decotada, em cima do altar. E os pastores ficam lá no banco atrás da irmã, sentado, cobiçando, desejando, reparando as pernas da irmã, as coxas da irmã. E deixaram o altar ser profanado. Liberando os pregadores modernos, de calça apertada, aleluia, camisa apertada, aleluia, endemoniados pregados em cima do altar. E vemos que o mundo tem entrado nas igrejas. E por que tem entrado nas igrejas? Porque te liberaram tudo. Liberaram, aleluia, pessoas endemoniadas a tomar o altar de Deus. Quem está entendendo? É o que tem acontecido. E por isso, meu irmão, minha irmã, que você vai nessas igrejas, as pessoas saem pior do que entrou. E por isso que quando você entra nessas igrejas, você não sai liberto. Você não sai curado. Por isso que quando você entra nessas igrejas, você sai doente e sai enfermo. Aliás, você entra doente e sai enfermo. Você sai pior do que entrou. E por que é isso? Por que acontece isso? Porque não tem o Espírito Santo. Porque não tem a sã doutrina. Porque não tem Jesus lá. Porque se Jesus estivesse lá, teria ordem e decência. Aleluia. E por que isso não está acontecendo? Porque os pastores têm sido frouxos. Pastores covardes que têm dado oportunidade de qualquer forma. Aleluia. Mas pastor, por que os pastores têm dado oportunidade para qualquer um? É simples.
Porque eles liberam até suas mulheres. Eles liberaram serem vaidosas. Até seus filhos estão de qualquer forma. Até suas mulheres estão na vaidade. Estão sensuais. Estão fazendo academia. Estão na promiscuidade. Estão perversas, quanto mais a igreja de Deus. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou a Timóteo? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então por isso que os pastores liberaram a igreja de estar de qualquer forma, porque as suas esposas estão de qualquer forma. Aleluia. As suas esposas estão de qualquer forma. Eu estava vendo hoje na internet uma pregação de um pastor adventista. E ele estava falando, não tem problema fazer academia. Não tem problema fazer chapinha no cabelo. Não tem problema ir pro cinema. Não tem problema jogar bola. Aleluia. Não tem problema mulher ir fazer academia. Não tem problema mulher se maquiar. Tava vendo isso. Tava vendo hoje na internet um pastor pregando que não tem problema. Da adventista. E por que eles estão liberando tudo? Porque a sua própria família, tua própria esposa, teus próprios filhos não vivem a sã doutrina. Não vive o evangelho de Cristo, mas vive conforme as concupiscências da tua carne. Mas vive na vaidade. Mas vive na promiscuidade. Aleluia. Mas vive na lascívia, na contenda, na fofoca. E por isso que na igreja de Deus está perdendo a ordem, a decência. Porque no próprio lar não tem decência. No próprio lar não tem ordem, não tem, aleluia, direção espiritual. E por isso que dentro das igrejas estão perdendo também. Quem está entendendo a pregação? Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que está acontecendo. Os pastores têm sido frouxos, covardes. Estão liberando tudo em cima do altar. Hoje vemos pregadores pregando o evangelho com camisa do São Paulo, camisa do Brasil, com camisa do Corinthians, com camisa do Botafogo. Hoje vemos pregadores do evangelho pregando o evangelho de Cristo, calça jeans, roupa colada, bermuda. Por que estão pregando assim? Porque os pastores têm liberado. Igrejas liberais que não pregam contra o pecado, que não pregam o verdadeiro evangelho. Aleluia. Que não tem o Espírito Santo para os convencer. Estão liberando tudo. Quem está entendendo? E por que isso aconteceu? Porque perderam a visão espiritual. Por isso que a palavra de Deus vai dizer. Em segunda carta aos Coríntios. Cadê os irmãos para colocar o versículo? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. A Bíblia diz: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando nós recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor e não fingir, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou por fama, como enganados, porém sendo verdadeiros. Então olha o que a palavra de Deus está dizendo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por que os ministérios hoje estão cheios de escândalo? Por que os ministérios hoje estão fechando? Muitos ministérios estão sendo censurados. Aleluia. Por que os pastores estão sendo envergonhados?
Os ministérios estão sendo zombados por causa do pecado. Por causa das brechas espiritual que está tendo no altar. É isso que Paulo está dizendo. Não dando nós escândalo algum, para que o nosso ministério não seja censurado. Por isso que você vê os ministérios sendo censurados. A Universal, a Mundial, a Deus Amor, a Igreja Quadrangular, a Igreja da Batista. Por que você vê tantos ministérios estão sendo censurados por aí? Estão sendo expostos os erros, os pecados. Porque estão dando escândalo. Aleluia, quem está entendendo? Estão liberando tudo, estão liberando o pecado, estão liberando as obras da carne. E por isso que estão sendo censurados. Quem está entendendo? Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã. Então, por isso que muitos estão sendo enganados. E por isso que muitos estão saindo da igreja doentes espiritualmente. E por isso que muitos estão entrando e saindo da igreja enganados, com falso evangelho. Por isso que muitos estão entrando na igreja e saindo. Aleluia, com o espírito do engano. Aleluia, porque os pastores liberaram. Quem está entendendo? Liberaram. Aleluia, liberaram. Aleluia. Os pastores, para não perder membro, estão dando oportunidade para mulher maquiada, mulher sensual, mulher que pinta a unha, pinta os dedos do pé, os dedos da mão. Estão liberando. Mulher que pinta o cabelo o tempo todo na igreja, que faz chapinha, usa batom. Estão liberando tudo. Para não perder membro na igreja. Porque tem medo de pregar contra o pecado. Quem está dizendo? Quem está entendendo? Aleluia. É o que está acontecendo. Então, para não perder membro, não estão pregando contra o mundanismo. Estão liberando. Pregadores que jogam bola. Pastores jogando bola. Obreiros jogando bola. Aleluia. Por que isso está acontecendo? Porque eles abriram as portas para o diabo. Porque eles abriram as portas para Satanás. Para o espírito do erro, o espírito do mundo. Por isso que nós vai ver na palavra de Deus. Aleluia. No livro de Apocalipse, vai dizer, aleluia. Jesus, ele vai dizer, aleluia, no livro de Apocalipse, louvado seja Deus, em Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 em diante, aleluia. Aí Jesus vai dizer à igreja de Esmirna, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último que foi morto reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então olha o que a palavra de Deus está dizendo. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. E fazem blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Quantos crentes entraram na igreja dizendo que são crentes, mas não são. Dizendo que são cristãos, mas não são. Que não são libertos ainda. E querem ter oportunidade para louvar, para pregar na igreja. E querem ter oportunidade para falar de Jesus, mas não estão libertos ainda. É membros amaziados, membros em adultérios, é membros em idolatria, assistindo o time de futebol, assistindo a Netflix e tendo oportunidade da igreja. Aleluia. Quantos crentes não tendo oportunidade da igreja? Indo para academia e pregando em cima do altar. E por isso que estamos vendo isso. Dentro da igreja, o espírito enganador. Aleluia. Trazendo falso evangelho dentro da igreja. Porque estão liberando pessoas
amaziadas, pessoas em adultério, pessoas amaziadas, pessoas adúlteras, idólatras, para pregar em cima do altar. É verdade. E por isso que o espírito do engano está enganando muitos. O espírito do engano está enganando muitos. Aleluia. O espírito do engano está enganando muitos. Por isso que há falsas visões, falsas revelações. Por isso que há falsos milagres, falsas curas, falsos prodígios. Porque o diabo, meu irmão, o diabo, minha irmã, aleluia, o diabo, ele tem levantado, aleluia, falsos crentes, falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores, para trazer o falso evangelho e deixar as almas doentes espiritualmente. Porque o falso evangelho produz falsos crentes. O falso evangelho produz falsos pastores. O falso evangelho produz falsos cristãos. Quem está entendendo? É verdade. O falso evangelho tá falsificando o evangelho de Cristo. Quem está entendendo? Está falsificando as igrejas. Falsificando. Estão trocando o verdadeiro pelo falso. Estão trocando o certo pelo errado. Aleluia. Hoje o que mais tem oportunidade na igreja é aquele que dizima alto. Hoje o que mais tem oportunidade na igreja é aquele que dá oferta boa, oferta gorda. Um dízimo gordo. O que mais tem oportunidade hoje é empresário, é rico. Aleluia. Porque tem medo de perder ele. Tem medo de perder ela. Porque está dando oferta gorda, está dando dízimo gordo. Aleluia. O salão de beleza da irmã está financiando o salão da igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. O trabalho do irmão, do Joãozinho, aleluia, que vende cachaça, tá pagando as contas da água e da luz. Então não pode pregar contra a bebida, não pode pregar contra a maquiagem, não pode pregar contra a saia curta, não pode pregar contra a pintura de cabelo, senão esses membros são da igreja. É isso que eles fazem. Tem medo de pregar a verdade. Estão liberando em cima do altar. Estão liberando pessoas endemoniadas, pessoas que não estão libertas, pessoas que não querem renunciar à tua carne, pessoas que não querem renunciar ao mundo, pessoas que não querem renunciar ao pecado. Estão liberando. Aleluia. Aí o espírito enganador entra. Aí o diabo dá risada dessas igrejas. Satanás dá risada dessas igrejas. Que libera qualquer um, meu irmão, para pregar na igreja. O diabo está dando risada na direção. Aleluia. Olha o que está acontecendo. Aleluia. Também com a Deus Amor. Olha o que está acontecendo. A Deus Amor, no princípio, era uma igreja rígida da sã doutrina. Davi Miranda que pregava a sã doutrina. Agora olha como está a situação hoje. Davi Neto tomando a direção da igreja. Aleluia. O filho da serpente tomando a direção da igreja. Dando oportunidade para teólogos, maçons. Dando oportunidade, aleluia, para pastores letrados. Pastores que não querem renunciar ao futebol. Que não querem renunciar ao mundanismo. Olha o que está acontecendo na igreja da CCB. Liberando a cerveja, liberando, aleluia, os membros, aleluia, a viverem de qualquer jeito, liberando os membros a tomarem vinho, a tomarem tequila, a tomarem cachaça, liberando os membros, aleluia, a viverem de qualquer forma, fora do templo. Olha como estão as igrejas evangélicas no Brasil, liberando qualquer um subir no altar. Meu irmão, minha irmã, você não está percebendo que o diabo, ele está colocando várias pessoas em cima do altar para mudar o evangelho? Quem percebeu? É o que está acontecendo. Quem percebeu? Seja sincero. Quem percebeu que está subindo qualquer um nos altares hoje em dia? Quem percebeu? É o que está acontecendo. Pessoas com calça leg, calça jeans. Pessoas que jogam bola. Pessoas que estão na masturbação, na prostituição. Estão tendo oportunidade de cima do altar.
Estão tendo oportunidade para falar de Jesus. Aleluia. Estão tendo oportunidade. Pessoas que estão desviadas. Chega na igreja, está tendo oportunidade. Está errado. Está errado. Está errado. Essas pessoas têm que ser disciplinadas. Ficar de banco. Aleluia. Pessoas amaziadas. Pessoas que estão namorando. Pessoas que estão amaziadas. Em fornicação. Tem que ser disciplinado. Pessoas que estão em adultério têm que ser disciplinadas. Pessoas que estão no segundo, terceiro casamento têm que ser disciplinadas. Tem que sair do altar. Tem que sair do altar. Não pode pregar a palavra de Deus, não. Pessoas que estão em idolatria, feitiçaria. Tem que sair do altar. Tem que ser disciplinado. Por isso que o mundo está entrando nas igrejas. Porque estão liberando tudo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, em Mateus capítulo 7. Aleluia. Do versículo, do número 20, no versículo 19 e 20. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E assim pelos frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, Senhor, não curamos nós em teu nome? Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome? E Jesus dirá abertamente, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, porque praticais a iniquidade. Então olha o que Jesus está falando. Porque praticais a iniquidade. O problema não está em expulsar demônio. O problema não está em curar enfermo. O problema não está em operar maravilhas. Porque realmente Jesus opera. O problema é praticar iniquidade. O problema está no viver no pecado. O problema está vivendo no mundanismo. O problema é você estar com brecha, vivendo na carne. Quem está entendendo? Isso que é o problema. Por isso que Jesus falou. Aleluia. Por isso que Jesus falou. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque praticais a iniquidade. Ou seja, porque viveis no pecado. Aleluia. Foi isso que Jesus falou. Porque muitos querem pregar, querem curar, querem expulsar demônio. Muitos querem operar maravilhas, mas não querem no seu pecado. Aí o espírito do erro entra. O espírito de Satanás entra. Aleluia. Por isso que eu falo para muitos irmãos e muitas irmãs. Você quer ser usado por Deus? Você quer pregar a palavra de Deus? Se liberta primeiro. Você quer colocar a mão, o demônio cair por terra? Você quer ver o poder de Deus, milagres, arrebatamentos, sinais na tua vida? Larga o pecado primeiro. Seja liberto totalmente primeiro. Seja liberto para depois ser batizado. E depois fazer a obra de Deus. Porque tem muitos panfletando, pregando evangelho nas praças, nas ruas. O que tem mais hoje, o que tem muitos hoje é falso profeta. O que tem mais hoje nas igrejas é falso profeta. E por quê? Porque não estão libertos. Porque o diabo levantou eles para enganar. Porque não estão com o verdadeiro evangelho. Levantou falsos pregadores, falsos presbíteros, falsos evangelistas. Porque não estão libertos. Estão com o espírito do erro. Quem está entendendo? Espírito do erro. Pastores que passam a mão do pecado. Evangelista que passa a mão no pecado. Presbítero que passa a mão no pecado. E não prega o verdadeiro evangelho. E por quê? Porque não foram libertos. Porque estão cauterizados com a mente no engano. Quem está entendendo? É verdade. É a verdade. Então vemos que não está tendo mais transformação dentro da igreja. Não está tendo mais libertação. Pessoas estão tendo depressão dentro da igreja. Pessoas estão ficando depressidas, oprimidas. Pessoas estão se sentindo cansadas. Pessoas estão se sentindo doentes. Pessoas estão sentindo, aleluia. Estão se sentindo enfermas. Doentes. Dentro da igreja. E não estão encontrando resposta. Os caminhos não estão sendo abertos, não estão gerando portas de emprego abertas, não estão gerando, além de pessoas recebendo paz, alegria do Espírito, porque o pecado está lá. Quem está entendendo? O pecado está lá. E por isso que Jesus falou
Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, estará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Aleluia. Aquele que faz a vontade de Deus é o que agrada o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Aleluia. Vemos políticos falando de subir no altar. Vemos empresários subindo no altar. Vemos, aleluia, apresentadores, cantores mundanos em cima do altar. Aleluia. Falsos pastores subindo no altar. Vemos muita gente subindo no altar. Pastores gays, mulheres lésbicas subindo no altar. Quem já viu? Quem já viu na internet? Pastores gays abrindo igreja e subindo no altar. É o que está acontecendo. Homens amaziados subindo no altar, pregando o evangelho. Então vemos que o diabo, meu irmão, minha irmã, ele tem cauterizado a mente de muitos no engano. 1 Timóteo capítulo 4. E chegará um tempo que darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aleluia. A doutrina de demônios. Eu quero te fazer uma pergunta. Aleluia. Você vai ficar ouvindo a pregação desses endemoniados? Você vai ficar ouvindo? Ei, meu irmão, minha irmã. Você vai ficar ouvindo a pregação da boca desses endemoniados? Você sabia que você pode receber seta? Você ouvindo a palavra de Deus de quem não está liberto? É verdade. Lá em Goiás, quando eu fiz uma viagem missionária lá, teve uma vez que eu fui dentro da Assembleia de Deus. E estava lá o povo ouvindo a palavra de Deus de um pastor endemoniado. Um pastor endemoniado, estava pregando lá. E depois do culto, as pessoas começaram a sentir dor de cabeça, febre, dor de cabeça. Eu coloquei a mão nessas pessoas, aleluia, que estavam com dor de cabeça, caiu endemoniado. E sabe o que o diabo disse? O diabo falou, aquele pregador que estava na igreja, aquele pregador, eu que estava usando ele. Eu que estava usando aquele pregador. E através daquele pregador lancei seta neles. Olha o que o diabo falou. O Exu Caveira da morte. Exu Caveira Preta, o demônio. Ele falou, eu que usei aquele pregador. Você sabia que quando você ouve um falso evangelho, quando você ouve, ou você ouve, ou você recebe uma profecia, revelação que não é de Deus, você recebe maldição? É verdade. Então, meu irmão, minha irmã, não podemos, aleluia, ficar dando ouvido a falsos profetas. Não podemos ficar dando ouvido a falsos cristãos. Aleluia. Não podemos. Nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Nós temos que pregar a sã doutrina. Aleluia. Então você fica enfermo, fica doente, fica fraco. Não consegue orar, não consegue jejuar. Fica perturbado durante a noite. Quando você recebe um falso evangelho, quando você recebe a oração de uma pessoa que não está liberta, como no caso dessa mulher que eu contei a vocês, que queria orar pela minha vida, estando fumando, estando em efeito de droga, queria orar pela minha vida com a Bíblia debaixo do braço, falei, não, tem que se libertar primeiro. Quando você recebe uma oração de uma pessoa que não está liberta, você recebe, meu irmão, maldição. Recebe maldição, seta, ataque espiritual. Porque a pessoa está possessa de demônio, você recebe oração, ela vai querer transferir demônio para o teu corpo. Quem está entendendo? Vai querer transferir demônio para o teu corpo. Como é que você acha que uma pessoa que não é de Deus vai passar alguma coisa de Deus para você? Ei, meu irmão, minha irmã.
Aleluia. E por isso que Deus quer renúncia. Deus quer conserto. Deus quer santidade. Por isso que não é qualquer um que Deus levanta. Por isso que não é qualquer um que Deus usa para pregar a palavra. Por isso que não é qualquer um que Deus usa na igreja. Aleluia. Não é qualquer um, meu irmão, minha irmã, que Deus levanta. Deus levanta aqueles que é obediente à sua palavra. Não é qualquer um que Deus vai levantar para ser ministro da tua palavra. Quem está entendendo? Então, meu irmão, minha irmã, aleluia. Deus levanta para ser diferente. Por isso que a palavra de Deus diz, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que aquele que vos chamou é santo, sejais santos também em toda maneira de viver. Porque está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Aleluia. Antigamente, Davi Miranda, os pastores da Deus Amor, os pastores da Assembleia de Deus, os pastores das igrejas antigamente, da sã doutrina, eles não liberavam nem mulher subir no altar. Eles não liberavam mulher subir no altar. Só subia no altar os presbíteros, evangelistas, pastores e pregadores. Mulheres não subiam no altar antigamente. Aleluia. E embaixo só tinha oportunidade pessoas para testemunhar e pessoas para louvar. Contar o testemunho e louvar um louvor. Somente isso. Em cima do altar, somente ensino e pregação. Quem está entendendo? Em cima do altar não era qualquer um, não. Não era qualquer um. Não era qualquer mundano. Não era qualquer mundana. Não é, não. Só subia no altar santos homens de Deus, santas mulheres de Deus. Santas mulheres de Deus que subia ali, ó. Ali embaixo. Ali embaixo para louvar a Deus e para contar o testemunho. E os homens subiam em cima. Quem está entendendo? Então as mulheres só subiam embaixo. Aleluia. Embaixo para louvar e para contar testemunho. Em cima do altar somente para os homens. Quem está entendendo? Então por isso que aqui também no ministério é proibido. Mulher subir no altar. É proibido. Mulher subir no altar. Porque nós é a sã doutrina. Aqui é proibido. Vai achando. As irmãzinhas vão achando que vai chegar aqui no ministério e vai subir no altar. Está enganado. Aqui só tem oportunidade embaixo. Se for caso de pregar a palavra de Deus, louvar, contar testemunho, é só embaixo. Em cima do altar somente para os homens. Somente para o anjo da igreja. Pastores, presbíteros, evangelistas. A porta é estreita. A porta é estreita. Aleluia. Então isso que tem entrado nas igrejas, a política, o teatro, comércio, o que tem entrado na igreja, aleluia. O que tem entrado na casa de Deus, desfile de moda, não agrada a Deus, meu irmão e minha irmã. Desfile de moda, mulheres com salto alto e pina na bunda em cima do altar. Tocando pandeiro. Aleluia. Na CCB, por exemplo, já liberaram mulheres com roupa curta. Já liberaram mulher com vestido curto, vestido colando o corpo, moldando e mostrando as curvas do corpo. Desde que está mostrando as curvas da coxa. É o que tem entrado na CCB. É o que os anciões têm liberado. Está errado. Está errado. Aleluia. Está errado. Aleluia. Adultério, prostituição. Aleluia. Fornicação, errado diante de Deus. Política, futebol, cinema, academia. É errado. Teatro não pode ter dentro da igreja.
A casa de Deus será chamada casa de oração. A casa de Deus será chamada casa de oração. E não casa de festa. E não boate. E não desfile de moda. Casa de oração, meu irmão, minha irmã. Casa de oração. Lugar de adorar a Deus. Reverência. Na frente do juiz, você não vai de bermuda. Na frente do juiz, aleluia, você não vai sem camisa. Na frente do juiz, você não fica. Camisa regata, roupa decotada, roupa curta. Por que na casa de Deus você quer ficar de qualquer jeito? Ei, meu irmão, minha irmã. Na frente do juiz, você não vai apresentar diante do juiz de bermudinha. Você não vai apresentar diante do juiz com roupa decotada. Você não vai se apresentar diante do juiz com camisa regata, sem camisa. Não! Quando você se apresenta diante do juiz aqui da terra, aleluia, você está bem vestido, composto, decente. E por que na casa de Deus não quer estar decente? Hã? Por que na casa de Deus o povo está perdendo respeito, perdendo temor? Por que está perdendo temor de entrar na casa de Deus? Aleluia. Teve uma vez lá no ministério, nosso ministério, na Bahia, teve uma irmã que ela saiu da igreja só porque eu chamei a atenção dela. Tava conversando na hora do culto. Teve uma irmã que não gostou, que eu preguei contra a vaidade, contra os anéis, roupa curta. Eu chamei a atenção no meio do culto, ó, aqui não é lugar de conversar, não. Aqui não é lugar de ficar batendo papo, não. Aqui é lugar de ouvir a palavra. Na hora da pregação não é momento de ficar conversando, não. Batendo boca, não. Na hora da pregação não é lugar de ficar mexendo no celular. Na hora da pregação não é momento de ficar mastigando chiclete. Na hora da pregação não é refeitório para comer salgadinho. Na hora da pregação é reverência. Na hora da pregação é atenção. Na hora da pregação, aleluia, tem que estar atento a ouvir a voz de Deus. Quem está entendendo? Na hora da pregação, meu irmão, na hora do culto, você tem que se posicionar para ouvir a voz de Deus, para adorar a Deus. Por isso que Paulo ele fala em Romanos capítulo 12. Rogo vós, pois, irmãos meus, que apresentem os vossos corpos sacrifício vivo a Deus. Aleluia. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento na palavra de Deus. Por que tem igreja que está se conformando com o mundo, hein? Se Paulo ele diz para nós apresentar os nossos corpos santos, por que vocês estão entregando os vossos corpos à imundícia? Entregando o corpo à vaidade, entregando o corpo ao adultério, entregando o corpo à promiscuidade, entregando o corpo fazendo tatuagem, academia, para ficar musculoso, seduzir as irmãs, com a barriguinha tanquinho sarado, hã? Por quê? Se o teu corpo deve ser santo, preservado na sã doutrina. Ei, meu irmão, minha irmã. Se você não obedecer a santa doutrina, você não vai entrar no céu. Se você não obedecer a santa doutrina, meu irmão, minha irmã, você não vai entrar no céu. Você pode pregar na igreja de qualquer jeito, pode louvar de qualquer jeito, pode fazer tudo de qualquer jeito, mas no céu não entra. Quer fazer academia? Faz. Faz academia, vai lá. Vai lá ficar sarado. Para usar uma sunguinha. Usar uma bermudinha, seduzir as irmãs, vai lá. Vai lá, irmã. Na academia, usar um shortinho apertado. Uma roupa apertada, ficar mostrando as curvas da tua perna, do teu bumbum. Vai lá. Pra academia, pro cinema. Mas no céu não entra. Pode até ter oportunidade da igreja, mas no céu não vai ter oportunidade de coisíssima nenhuma. Aleluia. Se os pastores dessas igrejas estão liberando, estão de qualquer jeito, o problema é deles. O problema é deles. Na Nova Jerusalém você não vai ter oportunidade para morar, não. Desse jeito, não. O seu nome vai ser riscado no livro da vida se não se converter. Quem está entendendo?
Porque aqueles que se desviam da sã doutrina, vivem o falso evangelho, têm o seu nome riscado no livro da vida e escrito no livro negro lá no inferno. Aleluia. Escrito no livro negro lá no inferno. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o diabo tem enganado muitos. Satanás, ele tem colocado nas igrejas evangélicas, aleluia, ele tem colocado nas igrejas evangélicas, Deus é amor, Jesus ama todo mundo. Não pode julgar não. O diabo tem colocado nas igrejas isso. O evangelho do não julgueis. O evangelho que só Jesus ama. O evangelho que só Deus quer o coração. E deixa o povo de qualquer jeito. Aleluia. E deixa o povo de qualquer jeito. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, você pode até pregar bonito em cima do altar, mas no céu não entra. Se não obedecer a palavra, se não largar o adultério, se não largar o pecado, se não largar a cerveja, se não largar a vaidade, se não largar o futebol, se não largar a academia, o cinema, a televisão, se não largar a televisão, se não largar, aleluia, o anátema da tua casa, não vai poder entrar no céu. Só entra no céu os santos lavados no sangue de Jesus Cristo. Quem está entendendo a pregação da glória a Deus aí bem forte? Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, você quer ser um servo de Deus? Você quer ser uma serva de Deus? Se liberta de tudo primeiro. Se liberta no verdadeiro evangelho aqui, ó, na palavra de Deus. Se liberta. Se liberta primeiro. Depois de se libertar, depois de conhecer a verdade, a santa doutrina, aleluia, depois de renunciar a tudo, aí você se batiza na água, aleluia, na submissão das águas, para se tornar uma nova criatura. E logo em seguida viver em santidade, na sã doutrina. Vivendo a palavra de Deus, aí sim você pode falar do amor de Cristo. Aí sim, depois que nascer da água do Espírito, aleluia, depois que se liberta de tudo, nascer da água do Espírito e viver a palavra, aí você pode falar de Jesus Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. Assim agora, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E eis que tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. Então, quando tudo se faz novo, quando as coisas velhas se passam, quando você deixa o mundo para trás, o pecado para trás, quando você deixa a velha criatura para trás, quando você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, agora você é testemunha do Evangelho, agora você é testemunha de Jesus, agora você é testemunha que Jesus liberta. Mas enquanto você viver na velha natureza, enquanto você viver no pecado, você não pode ficar falando do nome de Jesus não, meu irmão. Você está num processo de libertação, você está num processo de conhecer a verdade primeiro. Porque se você fala de Jesus que quer fazer a obra de qualquer maneira, você vai ser bombardeado pelo inferno. Você vai ser bombardeado pelos demônios. Esses dias teve uma irmã que estava repreendendo macumba, obra de macumba na rua, de qualquer maneira, ela ficou enferma. Esses dias. Teve uma irmã que estava repreendendo obra de macumba de qualquer maneira e ficou enferma, ficou doente. Os demônios arrebentou a irmã. Arrebentou. Porque repreendeu macumba de qualquer jeito. Um tempo atrás eu fui visitar um irmão, aleluia, que estava panfletando de qualquer maneira, pregando o evangelho de qualquer maneira, sem estar liberto. Sabe o que aconteceu? Ficou frio na fé. Ficou frio, não conseguiu orar mais direito. Não conseguiu jejuar direito. Ficou frio. Os demônios enganou. Cauterizou a mente. Aleluia. Ficou fraco, doente. Então, meu irmão, minha irmã, não é de qualquer maneira. Aleluia. Não é de qualquer maneira. Tem que ser liberto primeiro. Tem que conhecer a verdade primeiro. Quem está entendendo? Então, por isso que o apóstolo Paulo ele fala no livro de Gálatas,
Ele diz, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus. No livro de Gálatas. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nome santo do Senhor. Gálatas capítulo 2. Aleluia. No versículo de número 20. Olha o que Paulo vai dizer. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anula a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu de balde. Então olha só, o apóstolo Paulo está falando, agora estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então Paulo, para pregar o evangelho, ele foi crucificado com Cristo. Ele foi crucificado pela fé. Ele nasceu de novo da água do Espírito. Nasceu de novo. Não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. Quem está entendendo? Mas hoje, na vida de muitos, quem tá na vida deles é o diabo. Na vida de muitos pregadores hoje, quem está na vida deles é a pombagira, é o Zé Pilintra, é o tranca-rua, é o Chucaveira Preta, é o Caveira Preta, que está na vida de muitos, pregando falsas revelações, falsas visões, pregando falsas doutrinas. O espírito de Jezabel, enganando muitos. O espírito de Jezabel, cauterizando a mente dos pastores. O espírito de Jezabel, cauterizando a mente das missionárias. O espírito do engano. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã. Aleluia. O altar não é para qualquer um, não. O altar é santo. O altar não é para qualquer um. Para subir qualquer um. O altar é santo. Quem concorda comigo que o altar é santo? Quem concorda comigo? O altar é santo. Quem concorda comigo que não é qualquer um que pode subir? Quem concorda comigo? O altar da igreja é santo. Nem político pode subir. Nem político pode subir no altar. Nem político. Nem o presidente Lula, presidente Bolsonaro. Aleluia. Nem a rainha da Inglaterra. Nem o presidente da França. O Emmanuel Macron. Nem o presidente da Índia. Nem o presidente dos Estados Unidos. Pode subir no altar. Político não pode subir no altar, não. Quem tem que subir no altar é os pregadores do evangelho. Os políticos têm que sentar na cadeira igual os outros. Porque na igreja ninguém é melhor que ninguém. Vai ter que sentar na cadeira igual todo mundo. Vai ter que sentar no banco. Embaixo igual todo mundo. Seja político, seja vereador, seja governador. Aleluia. Vai ter que sentar no banco. Na casa de Deus, todo mundo tem que ser amado da mesma forma. Aleluia. Seja médico, seja advogado, seja doutor, seja delegado, vai ficar tudo sentar no banco embaixo. No altar vai ter que ser pregado o evangelho. Psiquiatra, psicólogo é embaixo. Quem está entendendo? O altar não é para ficar pregando, aleluia, assuntos psiquiátricos, não. O altar não é para ficar pregando psicologia, não. O altar não é para ficar pregando, aleluia, teologia, ciência, não. O altar é para pregar o evangelho, é pregar Jesus. O assunto na igreja é Jesus só. O assunto na igreja é só o evangelho. Aleluia, quem está entendendo? É só o evangelho. Mas o altar hoje está sendo profanado. É político quem tem que subir no altar, é apresentador, é cantores gospel, cantores sertanejo,
subir no altar. É verdade. É adulto subir no altar. É macumbeiro subir no altar. Até feiticeiro está subindo no altar hoje. Feiticeiro disfarçado de crente, subindo no altar. Feiticeiro, subindo no altar, enganando muitos. Quem está entendendo? Então, meu irmão, minha irmã, ou tu obedece o evangelho, aleluia, ou tu obedece a palavra, ou senão vocês vão descer direto para o abismo. Ou o diabo vai enganar vocês e levar para o inferno. Quantas igrejas vão descer para o abismo? 90% das igrejas evangélicas do Brasil estão aceitando isso que eu preguei aqui. Estou aceitando qualquer pessoa em cima do altar. 90%. 90% das igrejas. A maioria, multidões, estão descendo para o inferno. Porque estão escandalizando a obra de Deus. Estão levando o nome de Deus de qualquer forma. Estão fazendo a casa de Deus comércio. Estão fazendo a casa de Deus teatro. O teatro é a maçonaria. O teatro não pode estar dentro da igreja não, meu irmão. Quem entrou com o teatro dentro da igreja foi a maçonaria. Foi a maçonaria. Quem sabia disso? Quem sabia que foi a maçonaria que entrou com o teatro dentro da igreja? Foi a maçonaria. A maçonaria entrou dentro da igreja com o teatro. Aleluia. Foi a maçonaria que implantou o teatro dentro da igreja. Foi na maçonaria. Quantos pastores maçons tem dentro da igreja? Pastores maçons. Quem viu o vídeo na internet? A Leia Miranda falando que é Deus amor, agora tá cheio de maçom. Quem viu o vídeo da internet? Teve um tempo aí que a Leia Miranda, ela foi expulsa da Deus amor, ficou de banco, porque ela estava pregando a sã doutrina. Agora, como tá tendo muitos pastores também sendo expulsos da Deus amor, pastor Alex, e outros pastores aí, estão sendo expulsos da Deus amor, porque tá pregando a sã doutrina. É verdade. A Leia Miranda revelou. A Leia Miranda confessou que a Deus Amor está começando tá abrindo as portas para a maçonaria. Tem pessoas da maçonaria dentro da igreja Deus Amor, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja da Assembleia de Deus. Tem pessoas da maçonaria dentro da igreja quadrangular, batista, mundial, universal. Aleluia. Na maçonaria. Fazendo lucro, fazendo evangelho lucro. Aleluia. Em vez de usar o evangelho para ganhar alma, não, estou usando o evangelho para ganhar dinheiro, para enriquecer. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, até quando você vai ficar nessa sinagoga de Satanás? Até quando você vai ficar colocando teus pés, congregando? Aleluia. Congregando uma sinagoga do diabo. Não foi isso que Jesus falou? Apocalipse capítulo 2. Está escrito. Nós vamos abrir a palavra de Deus, Apocalipse 2. Versículo 9. Aleluia. Se dizem judeus, mas não são. Mas são a sinagoga de Satanás. Olha o que Jesus falou. Jesus chamou de sinagoga de Satanás. Sinagoga do diabo. Aleluia. Louvado seja Deus. Sinagoga do diabo. Então, meu irmão, minha irmã, até quando você vai ficar nessas igrejas evangélicas que não pregam o verdadeiro evangelho? Vocês têm que encontrar uma igreja da sã doutrina, uma igreja que prega a verdade. Até quando você vai ficar perdendo tempo ouvindo balela? Hein, meu irmão? Até quando você vai ficar perdendo tempo ouvindo balela? Porque isso que estão pregando em cima do altar é balela, é piada. Não tem nada de Deus. Tem gente que está 30 anos, 40 anos, 50 anos na igreja e não conheceu o verdadeiro evangelho ainda. Tem gente que está 10 anos, 15 anos na igreja e não conheceu Jesus ainda.
Porque está ouvindo o falso evangelho. Porque está ouvindo o evangelho anátema. Jamais vai conhecer Jesus desse jeito. Vai ser enganado. Aí quando uma pessoa morre no engano, aí desce para o inferno. Aí desce para o inferno. E por culpa do quem? Dos pastores que não pregou a verdade. Os pastores vai dar conta de cada alma no dia do juízo. Os pastores que não estão pregando a verdade para as almas que estão descendo para o inferno, vai prestar conta no dia do juízo. Tem almas gritando lá no inferno ser torturado pelos demônios. Porque foi enganada nas igrejas. Porque foi enganada pelo falso evangelho. Estão lá em tormento eterno. Porque achavam que maquiagem não era pecado. Porque achavam que vaidade não é pecado, que televisão não era pecado. Porque achavam que fazer academia não era pecado. Porque achavam que casar de novo, segunda, terceira vez não era pecado. Estão lá queimando o inferno e pedindo misericórdia, dizendo: Jesus, me tira daqui. Mas não tem mais oportunidade, né? Não tem mais oportunidade. Porque teve oportunidade aqui na terra, acabou. Então, meu irmão, até quando? Aleluia, você vai ficar na sinagoga do diabo. Apocalipse capítulo 3, versículo 9 também está escrito na igreja de Filadélfia: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem e prostrados aos teus pés e saibam que eu os te amo. Olha o que está escrito. Aleluia. Sinagoga de Satanás. Está escrito. Apocalipse 3, versículo 9 também está escrito. Aleluia. Os da sinagoga de Satanás. Então essas igrejas evangélicas que não pregam a sã doutrina da verdade são sinagoga do diabo. Aleluia. São sinagoga do diabo. Até quando você vai perder tempo ouvindo balela? Ouvindo um falso evangelho? Hein, meu irmão, minha irmã? Vai ficar ouvindo balela, ouvindo palestra de palavras humanas, doutrinas de demônio. Até quando você vai querer ser enganado? Apocalipse capítulo 18, versículo 4. E eu ouvi uma voz do céu que lhe dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos vossos pecados. Apocalipse 18, versículo 4. Você acha que a Babilônia é só igreja católica? Não. As igrejas evangélicas que não pregam a verdade e a sã doutrina são filhas da Babilônia. São filhas da grande meretriz, a grande prostituta, que está sentado sobre a cabeça da besta. Aleluia. Que está sentado. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, sai da Babilônia, sai da sinagoga do diabo. Sai dela, povo meu. Aleluia. Para que você não seja enganado. Porque não tem como uma pessoa se converter. Não tem como uma pessoa ser liberta no falso evangelho. Quem concorda comigo? Não tem como. Você ser liberto totalmente numa igreja fria. Numa igreja que não prega o verdadeiro evangelho. Eu falo por mim mesmo. Se eu não me engano, eu passei um ano. Um ano não. Deixa eu ver. Um ano depois dos meus 14 anos ou 13 anos, eu congreguei numa igreja evangélica mundana. Foi mais ou menos 1 ano ou 2 anos. Por aí. 1 ano ou 2 anos. Né? Só que eu cresci na igreja adventista. Desde pequenininho. E numa igreja mundana. Uma seita. E não conheci o verdadeiro evangelho. E não fui liberto totalmente. E estava nessas igrejas, mas estava em prostituição. Eu congregava nessas igrejas, mas estava jogando bola. Eu congregava nessas igrejas, mas estava assistindo televisão, viciado em pornografia. Estava nessas igrejas, mas estava viciado em maconha. Estava bebendo. Estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Fazendo simpatia pro meu próximo. Então, meu irmão, conheci o verdadeiro evangelho através da sã doutrina. Fui liberto da sã doutrina. Quem está entendendo? Então não adianta você querer, aleluia, ser liberto congregando numa igreja mundana. Não tem como. Porque ela não prega a verdade, não prega a sã doutrina, não prega o verdadeiro evangelho. Pelo contrário,
Lá vai fazer que você seja um falso crente, um falso cristão. Lá vai te ensinar o falso evangelho. Quem está entendendo? Então, meu irmão, minha irmã, obedeça a palavra. Arrependa-se, renuncie a si mesmo. Porque Jesus está voltando. E ai dos pastores que não pregam a verdade. Ai! Ai! Porque no dia do juízo vai ser mais duro o juízo. Por isso que lá em Tiago fala, a Bíblia diz, ai dos que são mestres. A Bíblia diz lá em Tiago, muito de vós não sejam mestres, porque receberão mais duro juízo. No dia do juízo final, receberão mais duro, severo juízo. No dia do juízo. Então, meu irmão, foge dessa imundícia, né? Porque esse sistema religioso, sistema mundano, está enganando muitos. Então não pode pregar, não louvar de qualquer maneira. Tem que estar liberto primeiro. Quem está entendendo? Amém, meus irmãos? Então essa palavra que eu venho trazer a vocês, no nome de Jesus Cristo, eu creio que vocês aprenderam. Amém? Eu creio que vocês foram alimentados pelo verdadeiro evangelho. Eu peço que vocês compartilhem, deixem o like, para alcançar mais almas para o reino de Deus. Amém? Agora eu vou estar orando aqui. Vou estar descendo um monte. E vou estar indo para a praça pregar a palavra de Deus também. Amém? Vou estar indo para a praça agora. Vou estar orando aqui primeiro, no monte. Vou estar descendo para a praça pregar o evangelho e fazer visita nos lares. Intercedo aí os irmãos que estão firmes, intercedo pela minha vida. Que não está fácil. Amém? Glória a Deus. Não é fácil fazer a vontade de Deus, né? Mas também não é impossível. O Espírito tudo pode fazer, né? Tudo posso daquele que me fortalece. Amém? Vamos orar? Para encerrar? Feche os olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, guarda cada um, meu Deus, que está conosco aqui nessa live. Guarda, meu Deus, a cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã. Meu Deus, repreenda os demônios. Repreenda, meu Pai, as enfermidades. Repreenda as doenças. Repreenda a obra de macumbaria. Repreenda a obra de voodoo, feitiçaria. Obra do inferno, repreenda agora. No nome de Jesus, envia teu Espírito Santo lá agora para visitar essa casa. Meu Deus, envia teu anjo agora, meu Deus. E visita agora esse irmão, essa irmã. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, meu Pai, nos dá força, nos dá graça. Meu Deus, renova a nossa vida espiritual. Meu Deus, encha-nos do teu poder. Encha-nos da tua Shekinah. Encha-nos da tua glória. Encha-nos, Senhor, da tua unção. Encha-nos, Senhor, do teu Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Oh, meu Deus e meu Pai, encha-nos, ó Deus, do teu poder. Oh, Senhor, nos ensina a andar em teus caminhos. Nos ensina, Senhor, a andar na tua palavra, porque a tua palavra é verdade e nos santifica na tua palavra. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa os erros, perdoa nossas iniquidades, Senhor. Limpa nosso pensamento, limpa nosso coração, limpa nosso corpo, limpa nossa alma, limpa nossos olhos, limpa nossas mãos, nossos ouvidos, limpa, Senhor, nossa vida diante do teu altar, diante do teu Espírito, através do teu sangue, através da tua palavra. Nos limpa, Senhor, e nos levanta do pó, nos levanta da cinza, nos levanta do pecado, nos levanta da lama, e nos levanta, meu Pai, na tua presença. Levanta-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Levanta-nos e joga por terra todo mal, toda bruxaria, toda macumbaria, toda maldição, palavra contrária. Todo espírito da morte cai por terra. No nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus Cristo. Guarda cada um pelo poder do teu sangue. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, meu povo de Deus. Amém, igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo fique com todos vós. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Que é o Espírito Santo da verdade
venha estar com cada um. Amém? Em nome de Jesus, compartilha e vamos avante, porque a obra não para. Amém? Vou estar orando mais um pouquinho aqui e vou estar descendo para pregar a palavra. Fiquem todos na paz, pelo santo nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo esteja com todos vós. Pai do Senhor a todos. Fiquem todos com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou cantar nesses versos, peço que preste atenção. Alabe nossa família, aqueles que são cristãos, ou que obedecem à doutrina, também aqueles que não. Vou falar e não tenho medo, também não peço perdão. Primeiro quero falar com a nossa mocidade, que anda de ministério no meio da cristandade, que depila as sobrancelhas com seus cabelos cortados, que os moços cabeludos, tudo isto é pecado. Apontando os pecados, muitos não vai achar bom, principalmente aqueles que têm outra visão, que pinta seus cabelos, as unhas de suas mãos, fica até diferente na sua congregação. Tem crente que vai na praia, não pensa na salvação, levando a sua esposa, veja que humilhação, fica perto dos seus filhos, igual Eva e Adão, não examina a Bíblia, é falta de oração. Falar com os obreiros que tem a televisão, trouxe o mundo em sua casa, esqueceu que é cristão, também deu a liberdade pra sua congregação, isto também é pecado, é o bezerro de Arão. Crentes abençoados, vive sempre em oração, e só vive pra Jesus, para o mundo ele diz não. Vamos ser um Daniel e nunca um Salomão, combater a Satanás com a